Shalom Adonai, graça e paz. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estivemos falando sobre o Espírito Santo e também sobre os pensamentos, baseado no texto de Provérbios que diz: aquilo que imagino em minha mente, assim será. E também para trazer esclarecimento a uma dúvida de uma irmã acerca dos pensamentos, e vimos que a cada dia que passa se faz cada vez mais necessário entender como surgem os pensamentos, como surgem as crenças, e principalmente, antes de concluir, antes de tecermos um raciocínio, precisamos verificar a fonte da informação, pois muitas pessoas acabam tendo uma opinião baseada em uma informação que ele não consultou a veracidade daquela informação. É o chamado fake news. E biblicamente falando, shalom, minha irmã, biblicamente falando, nós precisamos, como crentes em Jesus Cristo, ter esse entendimento bem enraizado na nossa mente. Antes de qualquer conclusão, verifique a veracidade da informação, para que você não caia em ciladas. Então, nós vamos estar falando sobre pensamentos que surgem na nossa mente, e eu quero estar meditando com você lá no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim, 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Agora, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, tanto no livro de Coríntios quanto no livro de Romanos, o apóstolo Paulo ele fala a importância de termos um pensamento correto, a importância de pensarmos corretamente, e sabemos que uma das formas de termos um pensamento correto é ter a nossa mente transformada. E lá no curso de maturidade, a mente é uma função da alma. Então, a alma ela tem consigo funções que são mente, vontades e emoções. Mas vem a pergunta: o que é a nossa alma? Nós vamos observar lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, quando Deus ele cria o homem, ele sopra o fôlego dele no homem e o homem se torna ser vivente. Em outras palavras, alma vivente. Então, quando Deus deu vida ao homem, ele se tornou um ser vivente. Em hebraico, ser vivente significa alma vivente. Logo, a alma é a vida individual de cada pessoa, sua experiência pessoal da vida. E você precisa ter uma visão clara acerca deste assunto e da importância que a alma tem para a nossa vida. Então, a alma é a parte que sente emoções, é a parte que raciocina, é a parte que tem vontades, ela interpreta a experiência física do corpo. Então, a alma é a parte não mecânica da pessoa. A criatividade, a inteligência, as emoções, as decisões,
tudo que torna a vida mais que um conjunto de processos automáticos é função da alma. Então, observe a importância da alma, e ela realmente tem um lugar. E qual seria o lugar da alma? A alma, ela interpreta e aplica comunhão com Deus na vida física diária. Então, observe a importância da alma para interpretar e aplicar a comunhão com Deus no nosso dia a dia. Da mesma forma, a interpretação da alma, da experiência física, ela pode afetar a minha comunhão, a sua comunhão com Deus. Então, a alma ela tem um papel fundamental. A alma é o elo entre o corpo e o espírito. Então, se existe um elo entre corpo e espírito, este elo chama-se alma. Olha o que diz o salmista no Salmo de número 103, do verso 1 ao 2. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então, observe a importância da alma. Observe o elo entre o corpo e o espírito. Observe a importância que a alma tem de fazer lembrar aos benefícios do Senhor. Então, o propósito original de Deus era dar ao espírito a primazia. Então, o propósito original era que o espírito ele tivesse a primazia na vida do homem. Mas sabemos perfeitamente que por causa do pecado, a alma foi afetada e perdeu agora a sua normalidade, de tal maneira que a alma, ela exerce domínio, ela quer comandar e não quer perder mais esse domínio. Então, por causa do pecado, a alma perdeu sua normalidade. A mente, ela deveria formular o mapa do caminho. Um mapa claro, mas por causa do pecado, a mente se tornou extremamente confusa, de tal maneira que agora a nossa mente nos faz receber uma percepção falsa da realidade de si mesmo, uma percepção falsa da realidade do mundo, uma percepção falsa da realidade da vida, uma percepção falsa dos valores e das pessoas. A ponto, meu querido irmão, minha irmã, que muitos dos pensamentos que as pessoas têm, mesmo sendo errados, para eles são corretos. Daí a importância de você o quê? Verificar a autenticidade, verificar a fonte dos pensamentos, porque como nós aprendemos na aula anterior, pensamentos geram sentimentos que vão gerar ações. E todos os pensamentos, eles surgem através de uma comunicação, de uma informação que você recebe. Então você precisa tomar conhecimento da fonte daquela informação. Você precisa tomar conhecimento da autenticidade, da veracidade daquela informação, para que você não tenha uma percepção errada dos valores, uma percepção errada do mundo, uma percepção errada da tua realidade, da realidade que você vive. Então, com todo esse engano que a alma enveredou por causa do pecado, com tudo isso, a mente ficou doente, a mente ficou comprometida e agora ela acha que tudo é saudável. Para a mente, ela não consegue mais determinar o que é e o que não é real, entende? Então, hoje nós vivemos informações que sabemos que são falsas, mas acabam que a mente acredita que ela é verdade. Por isso que lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido,
Querida irmã, o único caminho para essa transformação, ou esta salvação da alma, ou santificação, é através da palavra. A única forma da alma ser transformada e aí sim ter a percepção correta do mundo, a percepção correta dos valores, a percepção correta da vida, a única forma para ela ter esta percepção correta é sofrer uma transformação esta provocada pela palavra de Deus. Observe que lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra do Senhor, ela santifica. À medida que eu mergulho a minha vida na palavra de Deus, este mergulhar vai trazer para mim o que? Santificação. E olha que coisa interessante. Em 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 22 e 23, olha o que o apóstolo Pedro escreve. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, observe que a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus purifica as nossas almas. Como que a minha alma, como que a nossa alma, ela é purificada? Através de quê? Através da ação do Espírito Santo, convencendo-me, revelando as verdades que estão contidas na palavra. E ele diz mais que a palavra, ela é uma semente incorruptível. A palavra, ela é viva e que permanece para sempre. Já dizia Hebreus que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, a minha alma, ela é transformada a partir do momento que eu mergulhe na palavra e extraia as revelações estas que o Espírito Santo de Deus dará ao meu espírito, e esta revelação purificará a minha alma, o que o apóstolo Paulo chama lá em Romanos de transformação, metamorfose. E quando a minha alma ela é transformada, aí sim eu passo a experimentar o bom, o perfeito e o agradável, ou melhor, a agradável vontade de Deus. Sabemos que a mente ficou doente. A mente, ela ficou impregnada de vícios, chamado de vícios mentais, que ela mesma acredita ser normal. E por causa disso, geraram uma série de crenças. E nós já aprendemos sobre crenças. O que são crenças? Crenças são comunicações que eu recebo, que geram em mim pensamentos, sentimentos e ações. Então, crenças se tornaram crenças limitantes ou crenças possibilitadoras. Então, a mente ela fica doente, gera em mim uma série de vícios mentais, gera em mim crenças, sejam elas limitantes ou possibilitadoras, mas de fato é que se eu quero com que a minha mente seja transformada, somente através da exposição à palavra de Deus. Aprendemos que a crença é o programa,
todo o programa mental, toda a programação mental, sinapses neurais adquiridas com o aprendizado ao longo do tempo e que determinam estas sinapses neurais, esta programação mental, ela determina comportamentos, ela determina atitudes, ela determina o resultado da nossa vida. Então, meu amado irmão, a comunicação, ela vai gerar o quê? Pensamentos que geram sentimentos e que geram ações. Então a minha alma, ela precisa ser transformada, ela precisa receber uma nova comunicação. A minha alma precisa receber um tratamento proveniente do Senhor. Então, quanto mais eu me envolvo com Deus, quanto mais eu me envolvo com o estudo da sua palavra, mais percebo a importância dos pensamentos e das palavras. Logo, as nossas ações são o resultado direto de sentimentos e pensamentos. Lembre-se disso. As nossas ações são resultado direto e harmonioso dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e da comunicação que nós estamos expostos. Então, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5, o apóstolo Paulo ele fala acerca de levar cativo, de fazer com que toda a informação ela seja questionada, ela seja filtrada para que você não seja enganado. Ele mesmo diz que as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais, para destruir fortalezas, anular sofismas, argumentos e teorias que muitas das vezes ferem princípios bíblicos, argumentos e teorias errôneas que têm levado as pessoas a acreditar que é verdade. Então ele diz, olha, as nossas armas, elas não são carnais, mas sim o quê? Elas são espirituais. Então, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, indica claramente que nós devemos conhecer suficientemente bem a palavra de Deus para sermos capazes de comparar o que está em nossa mente com o que está na mente de Deus. Então, quando eu tenho um conhecimento amplo acerca da palavra de Deus, esse conhecimento amplo é justamente para comparar se o que está na minha mente é o que está na mente de Deus, é o que provém de Deus, se o pensamento que está vindo na minha mente é o pensamento que vem de Deus. Então, qualquer pensamento que tente se exaltar a si mesmo além da palavra de Deus, deve ser lançado fora e levado cativo a Jesus Cristo. Isto é, se esse pensamento você identificou que não provém de você, então, meu irmão, rejeite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, declare, em nome de Jesus eu rejeito esse pensamento de dúvida, esse pensamento de morte, esse pensamento de derrota, de fracasso. Eu declaro que esse pensamento não é do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. É de vital importância que alinhemos o nosso pensamento com os pensamentos de Deus. E para que isto aconteça, o que? Alinhar o meu pensamento com o pensamento de Deus de tal maneira que seja uma só forma de pensar, um só pensamento, para que o meu desejo seja o desejo do Senhor, para que a minha vontade seja a vontade do Senhor, para que se cumpra o que diz lá em Jeremias 29:11, para que aquilo que deseja o meu coração, o Senhor realize. Eu preciso investir o meu tempo no relacionamento com Deus e com a sua palavra.
Quanto mais sua mente se alinha com a mente de Deus, mais a sua vida será transformada e experimentarás o bom, o perfeito e agradável de Deus. Entenda bem, se você quer experimentar o bom, o perfeito e o agradável de Deus, você precisa alinhar a sua mente com a mente do Senhor, partindo do princípio de que quem controla a informação controla o resultado. Guarde bem isto. Quem controla a informação controla o resultado. Então, o truque mais sutil do adversário é injetar pensamentos em nossa mente, levando-nos a acreditar que são os meus pensamentos, que os pensamentos que começaram a surgir na minha mente são de mim mesmo. Mas como que ele faz isto? Como que ele injeta esses pensamentos na minha mente, levando-me a acreditar que esses pensamentos são meus? Entenda? Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. E quando se deseja alterar o que está visível, antes devemos modificar o que está invisível, de maneira que nenhuma mudança duradoura e profunda pode acontecer sem uma reestruturação da crença. E para que isto aconteça, eu preciso entender a matriz de formação de crenças. E aí eu começo a identificar a forma como Satanás usa para injetar em minha mente pensamentos de fracasso, pensamentos de derrota, pensamentos de autocomiseração, pensamentos que não provêm de Deus. Para eu identificar o modo operacional, eu preciso compreender exatamente o que? A matriz de formação de crenças. Então, quando eu compreendo a matriz de formação de crenças, um roteiro sobre como as mudanças de crenças podem acontecer, fica fácil identificar a ação dele e remover da minha vida esta matriz, esta área onde ele está injetando em mim esses pensamentos que não provêm de Deus. Então, a matriz de formação de crenças, ela se subdivide em duas. Primeiro, matriz ativa e matriz passiva. A matriz ativa, ela apresenta o processo pelo qual se pode reprogramar uma crença através da comunicação. Então são chaves neurais. Primeira, a comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Segundo, esta comunicação vai gerar um pensamento, que vai gerar sentimento, que vai gerar uma ação. E o resultado desses 4 elementos, dessas 4 chaves, chama-se crença. Então, esta é a matriz ativa, a comunicação, seja ela verbal ou não. Matriz passiva, ela mostra como as crenças, elas se instalam em nossa vida de forma inconsciente. E a matriz passiva se instala de maneira inconsciente na nossa mente por absorção de elementos presentes. Que absorção de elementos presentes são essas? Aí entra televisão, entra os filmes que você assiste através de estímulos, tá? A matriz passiva de formação de crenças gera em você crenças através de uma ação, o que muitas das vezes inconsciente, você nem percebe. Então, qual é a informação que eu insiro para mim? São as informações contidas na TV, aquilo que você assiste, os programas, as músicas, as pessoas, as comidas, as bebidas, os ambientes, os
filmes que você gosta. Então, todas esses meios de informações vão gerar em você estímulos. E essa matriz de formação passiva, seja visual, sinestésico ou auditivo, vão passar por um filtro e vai gerar em você o que? Uma opinião. Esta opinião vai gerar em você o que? Uma convicção, que por sua vez, uma crença. Então, você precisa entender exatamente isso. A matriz passiva mostra como as crenças se instalam de forma inconsciente. Por isso, você precisa vigiar nos seus relacionamentos, nos filmes que você assiste, nos programas, nas músicas, nas pessoas com quem você se relaciona, as comidas que você come, porque tudo isso vai passar uma informação para você, que vai gerar em você uma opinião. Um exemplo muito grosseiro é se você passa uma boa parte do seu tempo assistindo programas de violência, você terá uma percepção, uma opinião muito, vamos dizer assim, violenta acerca de determinados assuntos. E isso vai gerar em você uma crença. Não é à toa que muitos dizem, cidade A é extremamente violenta, cidade B é extremamente violenta. Por quê? Porque a mente do sujeito está cheia de informações de violência acerca daquela cidade. Então, é desta forma que as crenças se formam em nossa vida, através de diversos estímulos que recebemos de maneira passiva ao longo da vida. Então, estas coisas que nós assistimos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, os programas que vimos, os canais que nós gostamos de ver, tudo isso provoca em nós o quê? Vai provocar em nós uma informação, vai trazer para nós uma informação, vai trazer para nós uma crença. Então, meu amado irmão, guarda isto. Quem controla a informação, controla o resultado. Lembre-se, nós estamos aprendendo a forma como, muitas das vezes, Satanás lança os pensamentos dele na nossa vida, na nossa mente. Como que ele lança? Através daquela matriz de formação de crença. Que matriz de formação de crença é essa? Seja a matriz passiva ou seja a matriz ativa. Lembrando que crença nada mais é do que o programa. A crença são todas as programações mentais que nós obtivemos, adquirimos ao longo do tempo, que vão determinar o nosso comportamento. Então pare um instante e avalie. Onde você passa a sua maior parte do seu tempo? Assistindo televisão? Lendo? Envolvendo-se com Deus? Então, se você passa a sua maior parte do tempo lendo a palavra de Deus, estudando coisas que vão te edificar, certamente você vai ter uma visão muito clara acerca disso. Então, perceba o seguinte: uma das formas do adversário agir para gerar em nós pensamentos, muitas das vezes, está diretamente ligado às pessoas com quem você se relaciona, às coisas que você ouve, o ambiente em que você fica, os filmes que você assiste, entendeu? Tudo isto são formações de crença. Ok? Daí o poder da influência. De alguma maneira, você vai obter uma crença sobre determinado assunto. Às vezes, nem interessa se é verdade ou se não é verdade, mas pelo simples fato do camarada estar se relacionando com outra pessoa, de tanto ele falar que é verdade, ele acredita. Você compreende? De tanto falar.
Por quê? Porque ele não procura a veracidade daquela informação, ele não procura a fonte daquela informação. Às vezes, ele está acreditando numa mentira que foi semeada há 20 anos atrás. Mas ele não procurou saber. Hoje nós vemos na internet quantas pessoas que estão lendo notícias que foram há 10, 20 anos atrás e as pessoas acham que é de hoje. E aí quando você vai procurar lá na letra miudinha, aquela notícia foi do ano de 1900 e tal. Então, querido irmão, creia, a forma como se gera as crenças através das matrizes passivas ou ativas. E você precisa entender, parar em algum momento e analisar quais as informações que eu estou obtendo para a minha vida, qual a veracidade destas informações. Porque estas informações, elas vão gerar em mim uma opinião, elas vão gerar em mim uma crença, elas vão gerar em mim um sentimento, elas vão gerar em mim uma maneira de pensar. Então, Satanás, ele bombardeia a nossa mente com pequenos pensamentos. E nós temos a tendência de não darmos importância às coisas pequenas. Pequenos pensamentos que surgem de uma maneira assim, bem sutil. Mas lembra o que o próprio apóstolo Paulo ele diz lá em em Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele diz o que? Anular sofisma, anular as sutilezas de Satanás. Então ele vem na sutileza. Por isso que muitas das vezes nós usamos o termo cilada. O que é uma cilada? Cilada nada mais é do que um ambiente preparado para uma pessoa para causar dano. Mas quando ele olha para aquele ambiente, ele não vê nenhum risco, ele não vê nenhum perigo, mas ele não sabe que aquele lugar, aquele caminho que ele vai passar, tem pessoas maldosas esperando ele passar para causar dano para ele, mas ele não consegue ver porque está tudo no lugar. E muitas das vezes, a palavra que é inserida, a palavra que é vendida para nós, a palavra que você muitas das vezes empresta sua mente, seu ouvido para ouvir, muitas das vezes você não sabe, mas ela já veio preparada para gerar em você uma maneira de pensar, pensar como fulano pensa, pensar como ciclano pensa, pensar como Beltrano pensa. Querido irmão, presta bem atenção numa coisa, coloca amor no que eu vou falar para você. Aprenda a pensar pelo seu próprio esforço. Não dependa da mente dos outros. Aprenda a pensar. Entenda, pensar dá trabalho. Por isso que é muito mais fácil colar a maneira de pensar da outra pessoa. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, você precisa estudar e começar a pensar acerca daquele assunto, começar a questionar, será que o que fulano está falando é verdade? Será que o que ele está falando é verídico, faz sentido? Lembra dos irmãos de Bereia? Tudo que os apóstolos pregavam, eles consultavam para ver se realmente era aquilo. Então, comece a pensar. Entenda isso. A importância de pensar e pensar direito. Pensar alinhado com a mente de Deus. Pensar como Deus pensa. E pensar como Deus pensa não está pautado naquilo que eu acho, mas sim naquilo que o Senhor escreveu na sua palavra, através da ação do Espírito Santo de Deus. Entenda, meu irmão, Satanás, ele bombardeia os nossos pensamentos, a nossa mente com pequenos pensamentos. Ele atua
e se move vagarosamente, de uma maneira muito sutil. E acredite em mim, planos bem elaborados demandam tempo. Por isso que ele é muito paciente. Ele sabe do que gostamos e do que não gostamos. Ele conhece as nossas inseguranças, ele conhece as nossas fraquezas, os nossos medos. E ele sabe perfeitamente o que nos aborrece. E ele está sempre pronto para investir o tempo que for necessário para nos derrotar. E um dos pontos mais fortes do diabo é paciência. Por isso que você precisa estar vigilante constantemente. O próprio apóstolo Pedro, ele diz que o diabo, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele é um oportunista. Então, muitas vezes, nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos, porque eles são fortalezas que o inimigo colocou bem cedo em nossa mente. Eu chamo esses pensamentos que muitas das vezes nós não conseguimos controlá-los, porque eles foram inseridos na nossa mente de tal maneira que esses pensamentos agora geraram uma crença, chamando-os de pensamento dominante. Por quê? Porque eles foram construídos ao longo do tempo. Então, pode acreditar, meu amado irmão, minha irmã, ele procura levar-nos a acreditar que esses pensamentos que foram construídos há anos em nossa mente são normais. Por quê? Porque eles estão conosco a vida toda. Então, porque eles estão conosco a vida toda, somos levados a acreditar que são normais. Quantas vezes nós já ouvimos as pessoas dizerem, é assim mesmo, se preocupa não, isso é normal. Por quê que ele chega à conclusão que é normal, que é desse jeito? Porque aquele problema já está com ele há anos, de tal maneira que ele já se acostumou com aquela situação que hoje é normal. Então, para destruirmos estas ações na nossa mente, nós precisamos conhecer quais são as nossas armas e como usá-las. Então, já mandei para você, já mostrei para você a matriz de formação de crenças, matriz passiva, matriz ativa. E enfatizei, você precisa vigiar com quem você se relaciona, você precisa vigiar acerca do que você assiste, acerca do que você ouve, do que você come, o ambiente em que você vai. Você precisa estar extremamente atento para que você não seja influenciado, porque dentro no campo da influência não existe neutralidade. Ou você é influenciado para o bem, ou você é influenciado para a coisa errada. Ou os teus relacionamentos te levam para cima, ou os teus relacionamentos te puxam para baixo. Ou você se aproxima de Deus, ou você se distancia de Deus. Não existe neutralidade. Então, você precisa conhecer quais são as nossas armas para destruir estas ações, para anular estas ações. A primeira é a palavra de Deus. A segunda é o louvor. E a terceira arma poderosíssima é a oração. Esses três são armas poderosíssimas em Deus. E essas armas consistem na palavra recebida por meio da pregação, por meio do ensino, por meio dos livros, por meio de gravações, por meio de seminários, por meio de estudos individuais da Bíblia, porque quanto mais eu submeto a minha mente à palavra de Deus, mais eu harmonizo a minha mente com a mente de Deus, mais eu sou influenciado pela presença de Deus, mais eu sou impregnado pelo ambiente do céu. Então, creia nisso. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana,
mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Ou seja, o Senhor sempre vai proporcionar para você e providenciar para você uma saída. Então, já aprendemos que a mente atrai aquilo que nós pensamos. Se você pensa em coisa ruim, então coisas ruins vão acontecer com você. Se você pensa em coisas boas, acredite, coisas boas vão acontecer com você. Mas para você analisar a origem dos teus pensamentos, você precisa avaliar onde você tem ocupado o seu tempo, o que você tem, onde você tem investido a maior parte do seu tempo, quais os programas que você tem assistido, o que você tem ouvido, o que você tem atentado às pessoas. Olha o que diz o apóstolo Paulo: se tem algum valor, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, nisto pensai. Em Colossenses ele diz: pensai nas coisas que estão no alto, onde Cristo está assentado. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que agora viver com a cabeça no céu? Não é isso que eu estou dizendo. Tenha o equilíbrio. Entenda bem, todo pensamento permita com que passe pelo filtro da palavra de Deus, para que você saiba se ele provém ou não provém de Deus. E se o que eu penso tem o poder altamente destrutivo ou construtivo para a minha vida, eu preciso então refletir que tipo de pensamento estão vindo na minha vida. Que tipo de reflexões têm surgido? Qual a sua origem? Ou qual a fonte? Onde eu estou gastando muito tempo? Que tipo de informação eu tenho escutado? Tudo isso vai gerar pensamentos. Então sua vida pode estar um caos ou pode estar uma bênção. O caos e a bênção é resultado da maneira como você pensa. Então, se assim for, é importante que você entenda o fato de que a sua vida, ela só se endireitará até que a sua mente comece a pensar da forma correta. Então, o que nós precisamos entender, na verdade, é que você pode, nesse exato momento, olhar a atitude de uma pessoa e saber o tipo de pensamento que prevalece na vida dela. Avalie a vida da pessoa. Ao avaliar a vida da pessoa, você vai ver o tipo de pensamento que ela tem. Então, a mente, ela tem que estar renovada para seguir o Espírito e não a carne. Nossa mente carnal, ela tem tanta prática de operar livremente que com certeza não tem que fazer esforço nenhum para pensar errado. Por outro lado, nós temos que escolher pensar certo propositalmente. Por que pensar certo de maneira proposital? Porque se eu pensar certo, eu vou ter resultados corretos. Então, depois que decidimos ter uma mente como a mente de Deus, então nós teremos de escolher e continuar a escolher os pensamentos corretos que eu quero ter. Porque aquilo que eu penso é o que eu vou sentir, é o que eu vou fazer e é o que eu vou ter. Em Provérbios 18, 21 está escrito: a morte e a vida estão no poder das palavras, e quem bem a utiliza, come do seu fruto. Mas pastor, o senhor está falando de pensamentos e agora já está falando de palavras, mas lembre-se, aquilo que eu penso, eu sinto, e aquilo que eu sinto, eu falo. Entende? E a minha vida é resultado daquilo que eu falo, que é resultado daquilo que eu sinto, que é resultado daquilo que eu penso, que é resultado da informação que eu recebo. Nossos pensamentos, eles se transformam em nossas palavras. Portanto, é vitalmente importante que escolhamos pensamentos geradores de vida. Quando o fizermos, as palavras corretas, elas seguirão. Então, quando você
pensa de maneira correta, as palavras corretas são consequências. Então, a renovação da sua mente, ela acontece pouco a pouco, mas não desanime se o processo lhe parecer lento. Se você quer mudança, se você quer mudar a sua maneira de pensar, pois quando tu mudas a sua maneira de pensar, você muda a comunicação. Mudou a comunicação, mudou a maneira de pensar, mudou os sentimentos, mudou as minhas palavras, mudou a minha vida. Então, se tu queres ter uma vida transformada, mude a matriz. Mude a matriz. Aonde estão sendo geradas as crenças. Mude a matriz. Porque ao mudar a matriz, muda o pensamento. Ao mudar o pensamento, muda o sentimento. Ao mudar o sentimento, muda as palavras, que mudam as minhas ações. E o que acontece é o resultado da minha vida mudada. Tudo se faz novo. A sua vida, querido irmão, é fruto de suas palavras e seus pensamentos do seu coração. Então, grava bem isso. A sua vida é fruto de suas palavras e de seus pensamentos. Olha o que o Senhor Jesus diz. Da boca procedem as saídas da vida. E a boca fala o que está cheio o coração. Então, que Deus te abençoe com esta palavra. Que neste dia você reflita acerca das tuas matrizes que estão formando crenças em você. Onde você tem gasto o seu tempo? Onde você tem investido o seu tempo? E lembre-se sempre, a vida da pessoa é resultado da maneira dela pensar. Logo, a vida dela é fruto da sua mentalidade. Se mudar a mentalidade, tudo muda. Amém? Que Deus te abençoe. Shalom Adonai. Amanhã estaremos de volta às 3 horas da tarde. Compartilhe esta palavra e creia. Muitas vidas serão abençoadas. Shalom Adonai. Graça e paz.